Graça e paz. Tudo bem, Neuza? Paz? Tudo tranquilo? A mensagem hoje vai falar um pouco sobre isso. Todo segundo domingo, se o Senhor me permitir, vou estar falando um pouquinho sobre a ceia do Senhor. E os pontos que a ceia do Senhor tem e como é importante o participar, o ser participante. Tá bom? Então eu vou estar falando de vários temas sobre a ceia do Senhor. E uma pergunta sempre que fica para mim e para você é um espectador ou você é participante? Espectador ou participante? Né? O espectador é aquele que assiste a um espetáculo, filmes, né, e etc. Né? Aquele que participa de um fato, né, vê alguma coisa, testemunha de algo, né? Você vê algo acontecendo, você pode dizer assim, eu vi, mas você participou? Não. O fato aconteceu com outras pessoas, você não foi participante, mas você foi um espectador, você é simplesmente uma testemunha. E a minha pergunta é, você é participante ou você é espectador? E a gente vai estar falando sobre a ceia do Senhor, sobre o quanto é importante ceiar, estar em comunhão na ceia do Senhor e o quanto a gente deve levar a sério. Claro, todo momento de culto a gente deve levar a sério. Nós devemos vir para este lugar com o coração aberto. Então, venham para essa comunhão gostosa, para a gente poder participar verdadeiramente do culto, não porque eu estou falando, mas porque o nosso Pai, o nosso Cristo, Ele está presente. E é Ele que firma a nossa comunhão. É Ele. Vibrem com isso em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11. Vamos lá, nós vamos ler do versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos? Não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Paulo falando com a igreja de Corinto, porque havia lá divisão. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresia ou hereges, pessoas que façam e falam coisas contrárias à palavra de Deus, para que os que são sinceros, verdadeiros, se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro fica bêbado, embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aquilo que Jesus me ensinou, o próprio Jesus ensinou a Paulo, ele ensinou a nós e nós ensinamos, e assim vamos continuar a ensinar. Que o Senhor Jesus, naquela noite em que foi traído, que Judas recebeu ali uma recompensa para denunciar, para falar, para mostrar o Mestre. Naquela noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Percebe? Porque todas as vezes que comer este pão, que participar e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha morte, ressurreição e a vinda de Cristo. A ceia é um anúncio, é uma declaração. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, hoje, agora. Participe,
porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto aos demais coisas, ordená-la-eis quando for. Tema da mensagem, examine-se. Porque quando nós viemos lendo aqui, existe um versículo que está lá no versículo 19, né? Algo que Paulo diz, que é algo que a gente precisa entender para a gente poder começar a se examinar, a buscar dentro de nós quem somos. Ele diz: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Deus permite o joio e o trigo, Deus permite hereges no meio da igreja, Deus permite pessoas que ainda não compreendem a palavra no meio da igreja. Para quê, igreja? Para que a gente se envolva, não para que essas coisas, elas causem um tumulto no nosso coração, para que a gente possa buscar sempre fundamento aonde nós nunca deveríamos ter, de onde nós nunca deveríamos ter saído, na palavra de Deus. Tudo que é de contrário, tudo aquilo que afeta o nosso coração, tudo aquilo que parece ser agradável, deve ser investigado pelo meu e pelo seu coração. A ceia, ela nos permite isso. Ela diz: examine-se, olhe para dentro de você, qual caminho você tem tomado, qual a direção você quer, o que você planeja, está em Deus, ou está no teu entendimento, no teu intelecto, na tua força, na tua emoção, naquilo que você acha que é certo. Como você pode lutar por uma coisa simplesmente porque você acha que é certo e nunca buscou em Deus, para saber se é aquele caminho que Deus quer para a tua vida? Quando aquela igreja se juntava, Paulo diz uma expressão que é engraçada, que ele diz: nisso não vos louvo, não acho legal o que vocês fazem, porque quando vocês se ajuntam, não é para o melhor, é para pior. É porque quando vocês se ajuntam, há divisão, não há união, não há entendimento, não há convicção, há uma disputa daquele que pode e daquele que não pode. E lá era na questão de comida, né? E não só isso, que se vocês lerem o 1º, 2º, 3º, 4º capítulo, vai ver que haviam pessoas muito inteligentes naquela época e que eles se firmavam nessas pessoas inteligentes, e Paulo vai dizer que a sabedoria do mundo é loucura. É uma loucura se firmar na sabedoria de homens, e Deus quebra a soberba do homem. E naquele meio havia uma soberba, havia uma divisão, porque as pessoas que se achavam desprezavam as pessoas que não tinham, e aí virava festinha e deixava de ser culto, de você parar e comer, né? Junto com o seu irmão, de trocar prato, de repartir. Foi você que fez? Mas, poxa, ficou gostoso, né? Foi você que fez? Estava salgado, mas eu vou comer assim mesmo, porque tá bom. Essa comunhão, né? Aquela coisa gostosa, mas isso se perdeu porque faziam-se grupinhos. E Paulo tem que vir corrigi-los, porque parece algo bobo, mas isso é algo herege no meio da igreja, divisão. E Paulo precisava corrigi-los. Mas a pergunta é: onde está o teu coração? Eu não quero trazer essa mensagem para dizer para você que você tem que comer hoje e beber hoje o suco de uva. Existe uma regra no meio da igreja: aquele que não for batizado, aquele que não está com casamento em dia, né, e outras questões, a gente pede para que não coma e não beba. Mas eu digo aqui, com toda certeza, que você pode participar, ser participante do reino, sem que hoje você não esteja participando diretamente do ato, mas você precisa entender que você também precisa participar do ato.
um dia acertar a tua vida para participar do ato, porque quando você participa do ato, você proclama, você declara, você diz: eu entendi que Jesus morreu, eu entendi que Jesus ressuscitou, e eu entendi que Jesus vai voltar. Essa é a mensagem da ceia. Essa é a mensagem da ceia. Mas se hoje você não toma, você pode ser um participante de uma forma indireta, entendendo isso e praticando isso. Isso é ceiar. Isso é um ritual que proclama. Mas se a tua vida não declarar ao Senhor, isso aqui não vale de nada. Não serve de nada. Eu conheço pessoas que comem e bebem para disfarçar os problemas que têm em casa. Eu conheço pessoas que comem e bebem para olhar para as pessoas que não comeram e não beberam, para dizer: tu viu fulano? Não comeu, não bebeu. Será que está com algum problema? Não estou falando aqui não, mas eu sou crentossauro. Eu vivo, eu nasci dentro da igreja. Né? Eu vivo dentro da igreja praticamente minha vida toda. Aliás, só saí um pouquinho só por causa das burrices que cometi. Mas eu entendi o evangelho desde cedo. E eu vi essas coisas. Porque as pessoas se agarram num ritual, mas a vida não manifesta. Nós precisamos manifestar. Por isso a Bíblia diz: examine-se. Olha para dentro do teu coração. Veja como está o teu coração. Como você tem andado. De que maneira você tem falado. Isso eu falo para mim todos os dias. Automaticamente, Deus fala ao coração: quem é você? Olha para você, olha para dentro de você. Quem disse que é para você arregalar a tua opinião? Como a mensagem de domingo passado, quem foi que disse que Deus pediu a nossa opinião? Aonde está escrito que Deus pediu a opinião nossa? Nós somos ferramentas. Quando nós compreendemos isso, é a hora que Deus começa a agir e manifestar a vontade dele no nosso coração. Nós não podemos sair daquilo que Deus planejou, que determinou. Nós não podemos deixar a palavra dele, mas nós devemos nos posicionar como servos e esperar para ouvir a voz dele. Como que a gente examina os corações? Quando você vai no médico, exame de mama, o médico vai falar: palpa assim, palpa ali, melhor no chuveiro, né? Não tem um negócio desse. Faz assim, faz assado, né? Os homens passou de 40, vai lá receber o toque do médico, né? Tem aquelas coisas todas, porque você precisa fazer um autoexame, né? Aquele negócio todo. Ver se está fazendo xixi desse jeito, daquele jeito, né? Como é que você está, e faz. E você começa a se analisar. Mas quando eu falo de Deus, tem um negócio muito legal que acontece. Provérbios 21, versículo 2. Olha o que está escrito aí, irmãos. Todo caminho do homem é reto aos seus... Todo caminho do homem é reto aos seus olhos. E o que diz o restante? Fala aí, igreja. Ó. Opa! O primeiro versículo vai... A primeira parte do texto vai dizer: todo caminho do homem é reto aos seus olhos. Abre aí em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Olha o que diz aí. Olha só, lá nós lemos que todo caminho do homem é reto aos seus olhos. E diz assim: enganoso é o coração. Hã? Não. Vamos ler. Vamos lá. Diz aí, 1, 2, 3. O que está escrito aí? Que o seu coração e o meu coração, ele é perverso. Quem o conhecerá? Você? Eu? No texto que nós lemos, lá, não precisa abrir não. Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor, diz a palavra de Deus, sonda os corações. Como que eu me examino? Abre aí Romanos capítulo 8, 27. O que diz aí? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Percebe? O Senhor sonda os corações. De que forma? Através do Espírito que habita em nós.
quando Paulo está dizendo examine-se, ele está dizendo vê o que está dentro do teu coração. Vê quem comanda o seu coração. Vê quem dirige os teus passos. Ele não está dizendo para você se você está fazendo coisas legais. Ele não está perguntando se você ajudou um velhinho a atravessar a rua, se você deu dízimo. Não é isso que Paulo está fazendo. Paulo está querendo dizer quem dirige o seu coração. Você precisa perceber que quem é que cuida de você e que sonda a tua vida e que mostra para você os teus defeitos. Porque você não sabe quais são os teus defeitos. Porque o teu entendimento está bom o que você está fazendo. Se você não fuma, se você não bebe, se você não adultera, pronto, minha vida é perfeita diante de Deus. É assim que a nossa cabeça age. Mas a Bíblia, e eu acredito nela, e por isso eu olho para ela, eu acredito e confio no que ela diz, então eu anulo o que eu penso para acreditar no que Deus está me falando. Se Deus está me falando que o que eu penso não é reto aos meus olhos e eu acho que eu sou o cara, então eu digo, Senhor, examina o Senhor o meu coração. Me sonda, porque o Senhor me conhece. Na verdade, só Deus sabe quem somos. Então, qual é o nosso clamor? O que devemos desejar? Abra aí Salmo 139. Olha o que o salmista diz. Ele não diz, Senhor, vou sondar o meu coração. Senhor, vou ver se há em mim algum caminho mau. Senhor, pode deixar que eu vou fazer uma análise. Ou vou num psicólogo para ele poder pesquisar a minha mente. Para ele sanar os problemas que estão em mim ou para que eu entenda o que é necessário. Não, ele vai dizer o quê? Olha o que está escrito. Senhor, tu me sondas e me conheces. Opa, por que me sondas e me conheces? Porque eu não me conheço. A gente precisa entender, entrar na comunhão do Senhor, participar, ser participante, entendendo que nós não nos conhecemos, que quem nos conhece é o Senhor. Vai dizer, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos, cerca o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. E ele diz no versículo 7, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Examinar-se é dizer, Senhor, olha quem eu sou. Se existe alguma coisa acontecendo, se eu acho que estou certo, ou se eu acho que eu estou errado, se eu acho, tem uma penumbra, tem uma nuvem na minha cabeça, eu não sei o que está acontecendo, ou eu acho que está tudo maravilhoso, cuidado. Então, se tiver tudo muito gostoso, acenda uma lâmpada na tua cabeça, porque tem alguma coisa errada. Porque nós não estamos nesse mundo de brincadeira. Nós viemos servir ao Senhor. E nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Quem não participa dos sofrimentos de Cristo não conhece a ceia do Senhor. Ela está dizendo, sonda-me. O salmista está dizendo, sonda-me, Senhor. Quando Paulo diz, examine-se, está dizendo, você conhece quem está dentro de você? Você conhece quem guia a tua vida? É a tua alma. São os teus líderes. São os teus gurus. São os teus pensamentos, as tuas ideologias. Ou é o Senhor que dirige a tua vida? Se é o Senhor, é assim que nós devemos orar. Sonda-me, Senhor. O Senhor sabe o que eu faço. O Senhor sabe onde eu estou. O Senhor sabe para onde eu vou. O Senhor sabe, a palavra nem saiu na minha boca. Você xingou um palavrão daqueles horríveis, ninguém nem ouviu. Mas Deus ouviu. Deus ouviu. Você está assistindo um negócio, aí te dá aquela raiva, o palavrão vem aqui na garganta, né? Tu xingou, quase vomitou o negócio. E aí você, graças a Deus eu não falei. Mas você falou diante de Deus. Deus viu.
Então, quando ele diz isso, você para entender isso, diz, Senhor, sonda-me. Olha o meu caminho, olha o que diz lá no versículo 23 e 24 desse mesmo texto. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. E, o que está escrito? Guia-me pelo caminho eterno. Não é você se guiar, é Ele te guiar. E pelo caminho de Cristo, é o caminho da eternidade, é o caminho que te leva à vida. Não é pelo seu caminho, não é pela sua vontade. A gente consegue compreender isso? Isso é a ceia do Senhor. É isso que a ceia do Senhor nos ensina. Examine-se, não tem isso não, nós vamos falar muito de ceia, muito. Nós vamos falar muito, a gente vai cear um dia, desfrutando, mas desfrutando, com muito entendimento do que é isso. Do sacrifício que Cristo fez, do que é ser corpo de Cristo, do que é fazer parte do partir do pão. Em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, do 19 ao 24, olha o que diz aí. Ele vai dizer, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, esta confirmação. É desta forma, não tem outro jeito. Está carimbado, selado, escrito embaixo com o dedo de Deus, com o sangue do Senhor. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Está seguindo Cristo? Aparte-se da iniquidade. O que é iniquidade, pastor? São pecados já carimbados que a gente não consegue largar. Você transgride algo e aquilo começa a ser parte da tua vida. É um exemplo bobo. Deus fala para você, não vai ali fora que você vai arrumar confusão com fulano. E você vai lá fora e arruma confusão com fulano. E Deus fala para você de novo, não vai lá fora, não arruma confusão com fulano. E você transgride o que Deus falou, você vai lá fora e arruma confusão com o ciclano. E aí Deus fala, mas você já nem mais ouve. E você está sempre lá fora arrumando confusão com fulano, com ciclano, com bertano. E quando você viu, aquilo virou rotina na sua vida. É uma iniquidade. E Deus está falando para você, aquele que profere, aquele que está no caminho de Deus, aparte-se da iniquidade. Para de fazer aquilo que vocês têm costume de fazer. Para de fazer aquilo que agrada o coração. Tem pecados que virou de estimação no nosso coração. Parece que tem coisa que se a gente não fizer, dá até, é igual viciado, né? Como é que se fala? Abstinência, né? Você tem que fazer aquilo, tem que fazer. Você profere, você fala o nome do Senhor, você conhece a Deus, se você tem o selo de Deus, se você está em Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. Foi o que Paulo disse lá, importa que haja entre vós heresias, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra. Se purificar do quê? Daquilo que ele já disse, de se apartar da iniquidade, porque carrega sobre si o nome de Cristo. Não posso mais agir daquela forma, porque eu carrego o nome de Cristo, eu carrego a cruz de Cristo, eu carrego o sofrimento de Cristo, eu carrego a vida de Cristo, eu carrego a declaração de que Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar. Então ele está dizendo para mim e para você que existem vasos de honra e vasos de desonra. Mas quem é você? Honra ou desonra? Porque vasos de honra são utilizados por Deus. E vasos de desonra são descartados por Deus. Olha o que ele diz, foge também das paixões da mocidade. Gente, hoje a velharada está numa sem-vergonhice que não tem mais tamanho. Os jovens mudaram, né? Sei lá, os velhos querem ficar novos e os novos ficaram doidos, malucos, né? Porque está assim, que o jovem não sabe mais o que é. Se é homem ou mulher, se é bicho, não sabe. Não sabe nem se é objeto, né? Porque agora está assim. Eu já ouvi até de gente que se acha deficiente. Já viram disso?
A pessoa acha que é cega, diz que é cega, e você tem que aceitar que é cega. Mas a Bíblia está dizendo, não está dizendo só para os jovens, está dizendo para mim e para você, afaste-se dessas paixões, afaste-se e segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Ele está dizendo, anda com pessoas que têm o mesmo coração de Cristo. Não anda com pessoas que não têm um coração voltado para o Senhor, porque os que têm o coração puro são aqueles que andam de acordo com Cristo. Não estou falando que é para rejeitar as pessoas. Não quero saber de você, vai embora da minha vida. Não, mas não se ouve conselho, não se anda nos mesmos caminhos de perdição, só se anda com pessoas em comunhão com Cristo, porque vocês vão andar em justiça e em amor. A gente consegue entender isso? Eu não estou falando algo para provocar nada, não. Eu só quero que a gente entenda a Bíblia e que a gente prossiga nesse caminho do Senhor. Quanto isso é importante, olha o que diz aqui. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Como eu gostava de contender. Ficar discutindo assuntinho de igreja. Estou certa, você está certa. É uma chatice isso, né? Aí nunca acaba aquela discussão. A Bíblia não diz para a gente ficar discutindo, a gente só declara, a gente só fala, a gente não discute. Quer, não quer, continua pregando para outros. Continua pregando para outros. Não, eu entendo assim. Então fica assim. Ué, a gente não é para tentar mover a cabeça das pessoas, até porque quem move o coração das pessoas é o Senhor, não somos nós. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar e sofredor. Sofredor. Sofredor não é porque vou lá porque eu quero apanhar. Não, é sofredor porque quer ver o evangelho na vida das pessoas, assim como ela está na sua vida. Ou sofrer para andar nas mesmas virtudes de Deus, nos mesmos entendimentos de Cristo, na mesma unção de Cristo, sofrer por isso. Nós precisamos desejar, sofrer por Jesus, sofrer de ser igual a Jesus, amar ser igual a Jesus. Isso tem que estar no nosso coração. A gente não tem que estar preocupado com coisas que não convêm, mas sim de sermos parecidos com Jesus. É o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 11, novamente, a gente volta para lá, para ir encerrando, para podermos ceiar. Até importa que haja entre vós heresias para os que são sinceros, se manifesta entre vós. A heresia fortalece o sincero, aquele que é participante e não espectador. Quando alguém fala algo que não é bíblico, que não convém, aquilo só causa algo no nosso coração daqueles que estão em Deus. Se traz firmeza de dizer, eu estou no caminho. Era engraçado que lá no ministério, quando falavam algumas coisas, eu agradecia a Deus, porque eu dizia, nossa, como o Senhor tem aberto os meus olhos, e como eu entendo que isso não é verdade. As coisas que vêm contrário à palavra de Deus, elas têm que servir para isso na tua vida. Você tem que olhar e tem que dizer, nossa, eu entendi. Nossa, como eu estou perto de Deus e não estou tão longe de Deus. Nossa, como eu consigo compreender a palavra de Deus. Era triste quando alguém pegava um versículo da Bíblia, lia o versículo da Bíblia e ia falar de outra coisa que não tinha nada a ver com a Bíblia. E a gente ficava chateado com aquilo. Como que agora eu ficava chateado com aquilo e vou permitir me deixar levar por outra coisa? Eu devo continuar, eu devo permanecer naquilo que eu criticava antes. Na palavra, buscando a palavra, a verdade na palavra, pura e simples, para que eu seja um participante, não um espectador. No versículo 26, ele vai dizer, de 1 Coríntios capítulo 11, porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Um verdadeiro ato profético. O ato verdadeiro profético é esse aqui. É anunciar. Quando eu participo,
eu anuncio. É isso que nós temos feito. Das coisas de Deus, é isso que nós temos feito. Nós temos anunciado. A ceia revela isso, a tua vida revela isso. Eu anuncio a vinda do Senhor. Eu creio, anuncio na morte e na ressurreição de Jesus. É isso, esse é o verdadeiro ato profético. A ceia quer dizer isso. Quando eu participo desse momento, que às vezes para alguns parece banal, né? No mundo tem alguns que acham que ficam mais fortes, outros querem esconder problemas e tantas outras coisas quando participam deste momento. Outros acham que Jesus está no pão, só um que bebe, e tantas outras coisas acontecem. Mas não, esse ato, a comunhão da igreja, esse ato da igreja participar, é simplesmente para declarar no teu coração e nas pessoas que vêm que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é o entendimento que temos. Esse é o exame que devemos fazer. É isso que Deus deve falar aos nossos corações. Como isso é importante. Versículo 28, que é o tema da mensagem, vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Aquele que se examina, que tem a Deus como o seu Senhor, que tem a vida de Deus em si, ele olha para ele e ele pode dizer em seu coração: eu participo por quê? Porque eu reconheço isso na minha vida. Você reconhece isso na sua vida? Você é participante do corpo, você faz parte do corpo de Cristo. Jesus subiu. Quem manifesta a vida de Jesus na terra? O corpo de Cristo. A ceia quer dizer isso, que nós somos membros de Cristo. O pão quer dizer que nós participamos agora do sofrimento. O partir do pão quer dizer que nós vamos partir a nossa vida, também em favor de muitos, também para anunciar o reino de Deus. Esse é o entendimento. Tem isso no seu coração? Se não tem, tenha isso no seu coração. Se hoje você não pode participar, busque a Deus entendimento para que participe assim e também de outras formas, da maneira em que você vai se sujeitar a Deus em tudo que você estiver fazendo no mundo, para que a tua vida seja um exemplo e as pessoas possam ver Jesus em você. Seja participante, em nome de Jesus. E ele vai falar no 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se você e eu olhássemos para dentro de nós, nós não seríamos julgados. O primeiro julgamento tem que ser o nosso. Mas aí acontece o seguinte, ele vai dizer no versículo 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se somos repreendidos, somos para não sermos como o mundo, mas sim como Jesus. Julgados para não sermos condenados. Se há algo sobre as nossas vidas e que nos causa constrangimento, ou que parece que nos condena, nós somos repreendidos pelo Senhor para voltar para o caminho, para andar no caminho. Se eu entendo isso, eu sou aprovado por Deus para não ser condenado com o mundo. Quando eu como indignamente, não tem isso na minha consciência. Eu como e bebo simplesmente porque falaram que era para eu comer e beber. Eu como e bebo porque eu não quero que as pessoas achem que eu não estou em comunhão. Eu como e bebo porque, sei lá, por causa de quê? Mas quando eu tenho a consciência de que eu preciso julgar a minha vida, examinar a minha vida, de que o Senhor precisa sondar o meu coração, que o Senhor precisa repreender o mal que está em mim, eu sou aprovado porque Ele reprova aquilo que está errado, para que eu ande na sua justiça, e assim eu possa levar o nome dEle, através de tudo aquilo que eu faço. Eu quero, em nome de Jesus, que você se examine, mas se examinar pedindo a Deus,
Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho errado. Vê se eu não estou negligenciando. Vê se esse não é um momento bobo para mim. Vê se eu não quero participar simplesmente porque eu não acho legal. Ou se ainda não é o tempo, eu sei que alguns não tomam, mas que possa haver no seu coração esse entendimento de que eu quero participar, não simplesmente de um ato religioso, mas de um ato profético, que a minha vida seja exemplo aonde eu estiver, que as pessoas vejam Jesus aonde eu estiver, que eu seja realmente o corpo de Cristo aonde eu estiver, que eu seja a igreja de Deus aonde eu estiver, que as pessoas vejam em mim este anúncio de que Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Ele vai voltar. Que essa seja a mensagem através da tua vida e da minha vida. Amém.